Olá, eu sou a Lu. Hoje nós vamos pintar um biscoito de gengibre com laço e tudo. Mas a palavra de hoje encontra-se em Salmo 86, versículo 17. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Aqui nós temos o risco, biscoito de gengibre com flores. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. E vamos começar pela pintura do biscoito. Nós vamos começar aqui, ó, um pincel número 14 com areia. Aqui nessa área central, eu vou preencher com areia até aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Não vou passar em cima dos olhos e nem em cima do nariz. Olha só, aqui ficou mais ou menos 2 centímetros, tá? Toda a volta. Um detalhe, aqui no olho eu tenho uma pálpebra. E eu já vou preencher essa pálpebra com a cor da pele, no caso, né? Aqui, ó. Agora eu vou continuar com o amarelo pele. Esse trabalho tem que ser feito assim um pouquinho rápido, porque não pode ficar essa divisão. A gente tem que ir colocando a tinta, as cores, e já fazendo a mesclagem delas. Assim, ó, você não pode ver onde ficou a divisão entre o pele e o areia. Ainda não tô chegando até a borda com o amarelo pele. É só para fazer uma passagem de cor para introduzir uma cor um pouco mais escura, que vai ser o jatobá. É importante que você deixe essa mistura bem suave na passagem de cor. E agora eu já venho com o jatobá. E o jatobá, ele vai concluir. Agora sim, vou chegar na borda. E também vou misturando o jatobá no amarelo pele. O jatobá vai só um pouquinho. O jatobá vai deixar o biscoito mais moreninho. Aqui esse pedacinho eu já preencho com o jatobá. Você pode usar o marrom café, você pode usar o caramelo, são algumas opções. No lugar do areia também você pode usar até mesmo o marfim. Vou terminar esse lado aqui com o jatobá e já mostro para você. Terminei a mistura aqui. Agora eu vou usar um pouquinho de branco. O meu pincel eu não lavei, mas ele tá bem limpo. Eu vou usar um pouquinho de branco aqui, ó, embaixo do nariz. Vou colocar e vou espalhando até sumir. Vai ficar uma área um pouquinho mais clara. E aqui, ó, entre os olhos. Agora eu troco de pincel. Eu vou pegar um pincel número 2, porque eu quero fazer umas sombras com o jatobá. Eu vou pegar só um pouquinho de tinta, vou colocar bem embaixo do nariz, tá vendo? Uma pinceladinha. E vai crescendo essa tinta pra fora. A gente tá fazendo uma sombra, que o nariz tá projetando aqui, ó, na carinha. Assim. Agora eu vou pegar mais um pouquinho e eu vou trabalhar as sombras do olho. Primeiro, eu vou colocar aqui bem em cima da linha, ó. E vou limpando pra fora.
Vou fazer do outro lado também. Pronto, agora aqui do lado de trás. Começo aqui em cima da linha. Quando chega aqui, eu continuo seguindo a linha da pálpebra. E vou dar uma escurecida, uma esfumaciada para trás. Agora eu faço o outro lado. Em seguida, eu vou pegar agora o terra queimada. Você pode usar o rústico, que é bem parecido. E com essa cor e o pincel 2, eu vou fazer ainda, ainda faço alguns pontos de sombra. As áreas mais escuras vão ficar um pouquinho mais queimadinhas. Agora, o lado de cá, no cantinho, aqui só uma pinceladinha. Lembrando que tudo deve ser muito bem misturadinho. Vou puxar um pouquinho mais esse lado aqui. Deixar um pouquinho maior essa sombra. Agora eu vou usar um pouquinho do Jatobá para fazer uma sombra um pouquinho mais acentuada. Aqui bem atrás do glacê. E eu faço isso para os dois lados. Aqui também, do lado direito, a mesma coisa. Agora, usando essas mesmas cores e a mesma forma, eu vou fazer aqui o braço. Olha aqui o bracinho, percebe aqui o areia, o pele e o jatobá. E agora que eu vou colocar com o pincel número 6, um pouquinho do terra queimada. Aqui embaixo da cabeça. Começo aqui, onde vai ficar mais escuro. Aí eu vou levando essa tinta, empurrando, e posso até fazer aqui, ó, um pouquinho da curva. Aqui pro lado eu não vou colocar esse terra queimada. Nesse canto aqui a gente tem um espaço, olha aqui, ó. Eu vou preencher com o jatobá. Aqui embaixo também eu vou completar esse espaço aqui com o jatobá. Misturo, porque tem que ser uma transição de cor aqui bem, sem ficar marcado, né, manchado. Eu trabalhei uma linha aqui, porque eu vou fazer um barrado de linha reta. Se você vai costurar um acabamento, também pode fazer assim, que vai ficar legal. Agora, eu vou colocar uma sombra de terra queimada aqui. Ali vou misturar. Aqui embaixo um pouquinho também. Eu já vou deixar aqui, ó, esse cantinho com uma sombra quase preenchida de terra queimada. Um pouquinho do jatobá só para ajudar a misturar aqui. Vai pegando assim, ó, um pouquinho, depois que você colocou, vai pegando um pouquinho de jatobá e empurrando esse terra queimada. Daí ele não vai ficar tão escuro. Aqui tem um pedacinho também, já vou deixar com o terra queimada, que seria o fundo. Aqui temos um outro pedacinho. Aqui temos um outro pedacinho. Agora eu vou pegar um pouquinho do pele nesse pincel, vou passar aqui, ó, bem no queixo, embaixo da boca, fazendo uma linha mesmo.
Isso vai dar uma clareadinha na área que a cabeça tá em cima do corpo. Só isso. Já vou usar o branco para colocar o glacê. Eu não vou eu não vou colocar lisinho, eu vou deixar assim meio crespo. Então você pega a tinta e vai dando pinceladas, vai apertando o teu pincel. Se precisar, depois que secar, você põe mais um pouquinho do branco. Eu já vou fazer todo o glacê lá da cabeça também e já mostro para você. Já coloquei o glacê, olha como ficou. Agora, nós vamos fazer o olho. Olha, eu coloquei aqui um pouquinho de diluente. Eu vou cobrir essa área do olho. Isso ajuda a ficar um pouco mais suave. Você pode pôr clareador. Agora, água e aquarela silk aqui não pode, tá? Porque vai correr. Pronto. Tô usando o pincel número 6, tá? Vou trocar, vou usar o pincel número 2. Eu vou começar o olho colocando a parte branca. Quando a gente tem o diluente, a gente não precisa usar muita tinta. Um pouquinho só, você vai puxando, puxando e consegue uma boa cobertura do tecido. Não lavei meu pincel e eu vou usar o azul Caribe. E vou colocar aqui, ó, na segunda parte. Coloco um pouquinho. Pode até passar um pouquinho acima da linha. Aqui também, ó, não vou deixar aquela linha certinha. Eu vou dar uma esfumaçada. Olha como ficou. Não ficou aquela linha nítida. Aqui também, mesma coisa. Tudo que eu faço nesse, tô fazendo no outro também. Aqui, eu não deixo aquela linha perfeita. Eu vou limpando o pincel para baixo. Eu vou invadindo a área branca. E para cima, mesma coisa. Eu vou subindo ali. Vai fazendo, procurando deixar os dois iguais. Agora, eu vou pegar um azul marinho. Uma pinceladinha. E essa área, lembra que a gente tem uma linha aqui, ó. Ó, ficou maior. Você vai dar uma esfumaciada nesse azul marinho, uma gotinha só que eu coloquei. Não vai deixar essa linha também. Você vai limpar essa linha. Uma cor vai sumindo dentro da outra. Pronto. Agora um pouquinho do preto. Peguei uma pontinha e vou colocar aqui e já vou colocar ali, porque uma pontinha já é muito. E vou deixar essa área aqui de cima um pouquinho mais escura. Eu tô escurecendo o azul marinho, fazendo uma segunda bola dentro do azul marinho. Pode ir limpando o pincel um pouquinho para fora também. O importante é que os dois fiquem do mesmo tamanho. Agora eu vou usar o pratinho. Ó, eu tenho um pouquinho aqui de azul marinho, tirei o excesso e eu vou fazer com esse azul marinho aqui, ó. Ó, vou descendo. É quase um contorno no azul Caribe. Lado de cá também, ó. Mas é pouquinha tinta, tá? E não precisa ficar certinho. Você pode pôr antes de terminar. Antes de terminar o azul ali, pode ser também. Mais um pouquinho. E agora aqui, ó, a segunda linha, tá vendo? Eu saio daqui e venho fazendo isso, ó. Acentuando um pouquinho aquele contorno.
bem pouquinha tinta. Lavei meu pincel. Peguei uma pincelada de branco. E esse branco eu vou colocar aqui nessa área de azul Caribe. Vou lidando com ele para os dois lados. Não precisa fazer a curva toda. Pode deixar mais acentuado aqui. Do lado de fora, digamos. Mesma coisa do lado de cá. Ponho a pincelada ali. E venho lidando com o pincel de leve, devagarinho. Lavo meu pincel e agora eu vou pegar um pouquinho do terra queimada. Também, bem pouquinho. E eu vou fazer aqui um contorninho. Eu tô passando essa tinta bem em cima da linha de novo. Aqui eu vou fazer primeiro contornando na parte de dentro, a pálpebra, e depois eu vou subir um pouquinho aqui, ó, contornando a parte de fora. Desse lado vou fazer a mesma coisa. Olha, pego tinta de um ladinho só, viro o pincel com a tinta pra cima, aí eu aperto aqui, assim, com a tinta pra cima. Isso vai limpar o lado de trás e eu vou ficar com tinta só pro lado de cima. Agora eu vou fazer esse aqui também. Olha, os dois olhos. Depois que eu faço aquela linha, eu passo o pincel em cima. Para não ficar um risco. Para não ficar um risco assim. Eu passo o pincel em cima, meio que limpando um pouco. Isso vai espalhar um pouco a tinta. E dos dois lados. Sempre. Eu vou pegar um pouquinho do amarelo pele. E vou realçar aqui, ó. A luz da pálpebra. Uma pinceladinha. Lavo o pincel. Agora, olha o cuidado. Peguei um pouquinho do preto. E eu vou começar aqui, ó. Essa área aqui é a mais escura. E eu vou puxar esse preto. Viu? Uma sombra bem de leve. Do lado de cá, a mesma coisa. Eu começo ali em cima e venho puxando esse preto. Aqui em cima eu posso disfarçar ele. Aqui embaixo também. Eu vou trabalhar com um pouquinho só de tinta, fazendo um contorninho assim, ó. Para os dois lados. Eu não passei uma linha inteira. Eu coloquei aqui no cantinho, puxei para a esquerda, cantinho, puxei para a direita. Não passei inteiro. Do lado de cá, a mesma coisa. Cantinho, puxo para a esquerda, cantinho, puxo para a direita. Passo o pincel limpo em cima. Conserto aqui, que ficou grosso. Pego o meu pincel zero, o preto. E agora, saindo daqui, ó, do final da pálpebra, eu puxo o cílio. Curvo. 3, coloquei 4. Mesma coisa do lado de lá. Saindo aqui, ó, do encontro, do final, saindo aqui do final da pálpebra, eu pego aqui, eu faço uma curva e subo. Pode ficar maiorzinho. Mais um. Mais um. E mais um curtinho. Dá uma disfarçada assim, ó, com o pincel, só para não ficar aquele ponto escuro como ficou aqui. Então eu levo, sujo essa tinta para dentro, para fora. Prontinho. A gente vai fazer uma luz ali, mas depois que secar um pouco, porque agora com o diluente ele ainda tá muito úmido. Enquanto isso, a gente faz o nariz,
porque eu vou preencher com o vermelho vivo. Nessa parte aqui de baixo, eu vou fazer uma sombra com terra queimada. Aqui não deixa reto, tá? Tem que ficar curvo. Limpa o pincel e vai tirando essa divisão aqui. E agora já vou aproveitar e lá com o branco, eu vou dar aquela pincelada aqui, ó, de luz. Apertei muito, aí acabou que o branco ficou meio transparente, ó. Então, eu quero deixar um pouquinho mais de tinta para cobrir a transparência. Aí. Agora eu vou preencher todo o laço de vermelho vivo. Vou usar o pincel número 6. Laço preenchido. Vou usar o pincel 2 e o terra queimada para fazer a sombra. Lembrando sempre, quem tá por trás leva a sombra, fica um pouquinho mais escuro. Aqui eu tenho essas ondinhas. O lugar que tiver fundo, eu vou colocar um pouquinho de sombra. Põe uma manchinha de tinta e vai limpando ela assim com o pincel, trabalhando o pincel redondinho. Aqui tem outra, ó. Coloquei muita tinta. Eu vou aproveitar essa tinta que eu tenho aqui e já vou fazer a sombra aqui do amarrado do laço. Pronto. Ó, vai trabalhando assim, deixando meio que triangular. Isso é que faz volume no laço. Essa parte aqui agora, toda a área que tá por trás da folha, eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Essa área aqui eu coloquei 2 riscos, e esses riscos são dobras do tecido. Porque aqui amarrou, fechou. Então, vai ficar bem juntinho. E a gente tem essas dobras. Aqui eu pus um risco também, vou colocar um pouquinho de sombra. Aqui e aqui eu tenho a mesma situação, olha, aquele fundinho. Então, vou pôr um pouquinho de tinta e vou limpando de forma triangular. Aqui, você viu que caiu junto com um espaço de sombra. O que eu vou fazer? Eu não vou grudar essa sombra nessa, eu vou colocar deixando um pedacinho do vermelho. Eu faço a mesma coisa, ó. Só que eu deixo uma vista de vermelho ali. Agora, o outro lado. Mesma situação. Quem tá por trás fica mais escuro. Vou limpando essa tinta. Curvinha, curvinha. Parte da frente. Aqui tá por trás. Por trás, por trás e por trás. Aqui eu tenho aquele risco que é a dobra, né, do tecido. E aqui eu tenho uma curvinha. E aqui eu tenho uma outra curvinha, menos acentuada, mas tem também, pode pôr uma sombra. Todas as sombras feitas, eu posso voltar com o vermelho vivo, acentuando as áreas de luz. Se você quiser, pode fazer aqui, ó, principalmente, eu vou passar uma linha. Viu como mostrou que tá por cima? Se você tiver um vermelho fluorescente, agora é a hora. Se ficar a cor da sombra muito acentuada, você pode voltar com o vermelho vivo, vai apagar um pouco, vai disfarçar um pouco. Aqui já tá bom. Eu vou usar o verde folha para fazer meio que um xadrez aqui. Eu vou usar esse pincel mesmo.
Eu vou começar por essa perninha aqui, você vai ver. Carrego de tinta de um lado só. Aqui o laço faz essa perna do laço tá fazendo uma curva. Então, eu vou trabalhar assim, ó, seguindo essa curva. Faço isso, aí aqui faço isso. Não precisa deixar muita tinta, ó. Vem aqui, termino aqui. E não vou passar em cima do escuro. Vou fazer mais uma linha aqui perto. E agora, eu vou fazer uma linha assim. Duas. Três. Aqui bem em cima do escuro, uma. Um pouquinho mais fraquinha, né? Daí, aqui, mais uma. E aqui, mais uma. Ó, não precisa mais que isso. Ele vai secar um pouco, vai sumir esse verde, ele vai ser um pouco absorvido pelo vermelho ainda, ele não vai ficar assim brilhante. Essa área aqui, eu vou começar aqui por fora, ó. Tô seguindo essa linha, tá? Agora, mais um gordinho. Agora, mais um gordinho, ó. Mais um pedacinho aqui. Mais um pedacinho aqui. O legal disso aqui é se o seu ficar bem grosso, não vai fazer diferença. Agora, eu vou colocar as linhas que vão ficar de pé. O laço tá franzido, então eu não posso colocar simplesmente na mesma situação. Ó, tá saindo daqui todo mundo, ó. E ele tem que fazer o movimento. Bem em cima do escuro. O outro aqui. Aqui fica mais juntinho e aqui fica um pouquinho mais largo. Isso. Onde a gente bate o pincel, costuma ficar mais tinta. Então, ó, tirei um pouquinho do excesso aqui. Agora, o lado de lá, ó, tenho uma curva aqui, uma curvatura aqui e mais uma ponta ali. Faço a segunda vez e já vou colocar a linha da vertical. Essa parte, mesma coisa. Imagina que essa linha é uma linha só, ela vai fazer isso, a gente só não junta. Uma segunda, uma terceira. E agora, vou começar aqui, fazendo a vertical. Eu vou lavar o meu pincel e vou tirar um pouquinho, ó, bem de leve. Viu como eu já deixei fininha? É assim que você conserta, caso precise. Vou fechar aqui. Vou colocar mais uma, como se estivesse dentro do franzido ali. Nem devia ter colocado aqui. E nesse pedacinho aqui também, a gente tem que colocar um pouquinho. Vou fazer assim. Agora, em seguida, eu já vou preencher com o verde folha as 3 folhinhas que eu tenho aqui no arranjinho da cabeça. Preenchido, folha bem simplesinha. Você vai colocar o verde pinheiro aqui, ó, fazendo a sombra, porque tá por trás das bolinhas vermelhas. Então, já vou deixar as 3 aqui, ó, com o pezinho mais escuro. Agora, você vai passar a linha de verde pinheiro no centro e vai fazer esse arranhado pro lado que você tem essas ranhuras, esses risquinhos. Agora, você vai pegar um pouquinho do verde pinheiro e vai colocar uma ponta, tá vendo? Percebeu que tem várias pontinhas? Então, você vai colocar desse lado aqui uma pontinha de verde pinheiro e vai fazer uma pincelada pra dentro, só isso. Aqui, ó, pra dentro e aqui pra dentro.
aqui para dentro e aqui para dentro. Lava teu pincel, pega um pouquinho do branco, ou pode ser o erva doce, pode ser o marfim, pode ser o verde soft, qualquer desses tons. Aí você vai fazer o seguinte, aqui ó, tá vendo que eu tenho o verde pinheiro para lá. Do lado de cá, eu vou colocar umas pinceladinhas de branco em cima do verde folha. O verdinho mais claro. E do lado de lá, naquela pontinha, eu vou fazer uma puxadinha para dentro. Assim, eu estou iluminando a folha. Vai ficar bem espetando, assim, bem... Não é para ficar alisando muito, não, tá? Ela tem que ficar bem espetada. Essa é a ideia, né? Mas você pode fazer essa florzinha do arranjinho de Natal da forma que você gosta mais. Isso aqui é apenas uma sugestão. Já faço com o pincel zero e o verde pinheiro o acabamento, que eu gosto de deixar esse espinho assim acentuado, saindo um pouquinho para fora. A linha do centro já tá bem definido aqui. Fazendo a próxima. O pincel tá com um pelo ali pro lado de fora. Aqui já tá definido também. Aqui as duas se encontraram, então eu coloco uma pinceladinha de branco. Aqui no centro também eu gosto de colocar essa pinceladinha da cor que você usou para fazer a luz. Não tem que ser branco. Se você usou o marfim, você faz com o marfim. Folhinhas prontas. Eu vou preencher as bolinhas com o vermelho vivo também. Pronto, aqui nessas bolinhas, eu vou usar esse pincel mesmo e vou usar um pouquinho do verde pinheiro, poderia ser o terra queimada também, só para fazer a linha da divisão delas. Não vou trabalhar mais nada, porque aqui eu vou colocar o glitter e o glitter vai em cima do escuro, só isso. De vez em quando eu gosto de trabalhar as sombras, aí seria isso aqui, ó. Já tô fazendo, né? Esfumaciar um pouquinho para dentro, um pouquinho de sombra, naquela que tá por trás. E a que tá por cima fica inteirinha. A bolinha, para concluir, é só um pontinho branco na área de luz. Lacinho pronto, arranjo pronto. O olho a gente já pode colocar o ponto de luz. Eu vou pegar aqui, ó, o zero e o branco. E eu vou colocar bem aqui, ó, veja, o centro. Eu coloco aqui uma bolinha. Aqui mesma coisa, ó, o centro, eu coloco ali em cima uma bolinha. Agora, do lado, eu vou colocar uma bolinha menor. Nessa bolinha menor, eu vou pôr mais uma embaixo. Está ficando maior. Vou crescer isso também. Agora, dessa bolinha, eu faço um risquinho assim, ó, pra baixo. E posso pôr mais um pouquinho de luz branca aqui. Aqui também, ainda bem que eu não puxei muito. Acentuando, porque agora já está quase seco. Agora o branco vai pegar bem direitinho. Usando o zero e o jatobá, eu vou colocar aqui, ó, em cima do olho 1 centímetro de risquinho, bem em cima, ó, 1 centímetro de risquinho. Agora eu vou pegar o pincel 2 ainda, um pouquinho do vermelho e vou colocar aqui, ó, no finzinho da boca. Vou crescendo, limpando o pincel. O importante é que fique do mesmo tamanho. Pode ficar marcadinho, pode esfumaciar bastante se você quiser. Vai do seu gosto.
Aqui o areia e o pele ainda estão um pouquinho úmidos. Então, a tinta vai ser absorvida, vai sumir um pouquinho. Pra mim já tá bom. Agora, eu vou fazer com o pincel zero e o terra queimada a linha da boca. Apoia o teu dedo e vai trabalhando de pedaço. Não coloque tudo de uma vez, porque você pode entortar. Ó, não precisa ficar muito fininho, mas tem que ficar parelho. E caso tenha dado algum problema, você pode limpar. Você tira a tinta e você faz de novo. Biscoito e laço prontos. Agora eu vou te mostrar como é que eu vou fazer esse galinho, esse raminho aqui, ó. Eu tenho ele aqui e tenho mais dois do lado esquerdo. Verde pântano, pincel número 6. Essa área aqui, ó, eu vou preencher inteira, já vou deixar tudo escuro. Até na altura aqui do glacê. Aqui, vou fazer o contorno da primeira bolinha. E agora eu começo a puxar as pontinhas. Olha, esse raminho, ele tá atrás do biscoito. Então, não pode passar verde pântano pra cima do biscoito. Vou deixar só pontinhas aqui, ó. Isso eu vou deixar secando. Enquanto isso, vou adiantar estas bolinhas, preenchendo de vermelho e fazendo uma sombra com o terra queimada. E com o zero, eu vou fazer aqui, ó, os galinhos, que não são galinhos muito finos. Olha, o verde pântano tá seco. Eu vou usar o verde folha, pincel 6, pego a tinta só de um lado e eu começo sempre pela ponta. Eu vou repetir o processo que eu fiz com o verde pântano, colocando risquinhos que vão parecer os galinhos mais verdes. Isso aqui é uma luz que a gente coloca para dar profundidade. Lembrando que você não pode passar por cima da carinha do boneco. Agora nós vamos... Ah, quero fazer mais uma coisa aqui nessa carinha. Peguei o zero, o terra queimada, eu passei jatobá aqui, ó. Ele quase não aparece. Então, eu vou passar o terra queimada aqui na sobrancelha. Agora melhorou. E vou fazer aqui, ó, embaixo, um queixinho. Isso vai no seu risco. Acabei de fazer, eu vou passar o pincel em cima. Para esse risco não ficar assim, tá vendo? Esse eu não passei e eu vou passar também. Quando você faz uma linha e passa o pincel em cima, aquela linha, ela se abre um pouco e suaviza. Aqui você pode ver a diferença entre essa parte que eu passei o pincel em cima e os cílios. Olha, os cílios você não pode passar, porque tem que ficar um fio. Esse vídeo já tá ficando muito comprido. Então, eu vou dar uma adiantada nas folhas. Eu desenhei todas por baixo da flor. Eu vou fazer a folha da mesma forma que eu fiz ali em cima. Eu vou usar o verde folha de base, vou usar o verde pinheiro de sombra e o branco para fazer a luz. E eu já volto mostrando para você todo esse lado esquerdo com essa parte embaixo da flor pronta. Olha, agora você pode dar uma pausa no vídeo e olhar direitinho como eu coloquei as sombras. Veja, aqui, por exemplo, essa daqui tá totalmente por trás.
Então, ficou toda escurinha. As da frente vão levar um pouquinho mais de luz. Eu vou colocar aqui nesta. Vou colocar nessas duas a luz para você ver. Coloco um pouquinho do branco em cima da parte verde folha e puxo ou para fora ou para dentro. Esta aqui, ela ficou por cima, então eu vou acentuar um pouco mais a luz desse lado aqui, ó. Tá vendo? Depois disso, eu pego meu pincel zero, faço o acabamento, faço alguns risquinhos, se precisar. E aqui, nessa área, eu vou colocar aqui, eu vou fazer com o branco esse espinho. Passo o risquinho no meio. Ó, vou acentuar assim com o branco, porque aqui tá muito escuro. Eu vou fazer todas as outras e depois eu te mostro pronto. Olha como ficou essa área, todas as folhinhas prontas. Aqui os galinhos de pinheiro, as frutinhas vermelhas. E agora eu vou preencher a flor inteira com o vermelho vivo também. Preenchi inteirinho com o vermelho vivo. Agora, terra queimada e pincel 2. Pego um pouquinho e vou começar em quem está por trás. Coloco um pouquinho de tinta e já puxo aqui uma linha pelo meio. Estas duas, agora eu vou fazer esta aqui. O miolo vai ficar bem escuro, então não precisa se preocupar em parar essa linha, ó. Você pode trazer aqui já pelo meio, para o meio, e puxar um pouquinho da linha no centro daquela pétala, que não é uma pétala, né? Porque esse daqui não é a flor, são folhas modificadas. Mais uma, agora esta aqui. Só leva um pouquinho de sombra desse lado. E aquela linha no meio. Podemos fazer esta, que também só vem com um pouquinho de sombra aqui. E a linha no centro. Agora, nós vamos para aquela lá de cima. Ficou sombreada desse lado aqui de baixo. Mais um pouquinho de tinta para fazer a linha do meio. Agora, entre essas duas, esta ficou por cima. Então, a de trás leva um pouquinho da sombra. Aqui eu tenho também aquele risquinho do centro. O miolo já deixo bem escuro e vou limpando o pincel para fora. E essa daqui, a última, tem essa linha aqui meio curva. Agora, como a flor feita, eu vou colocar o miolinho. Aqui eu deixei de um dia para o outro, então já tá seco. Eu tive que interromper o vídeo e tô continuando hoje. Então, vou começar com o verde folha, cabinho do pincel. Eu vou apertando, eu gosto de apertar assim, ó, para ficar aquele furinho no meio. Eu acho bem bonitinho. Ó, você vai colocar distribuindo esse verdinho folha. Pronto, acho que chega do verde. Lava o cabinho do pincel
E agora eu vou usar o amarelo canário. Vou fazer a mesma coisa nos intervalos. Lavo o pincel e agora com o vermelho vivo. Procura colocar o vermelho vivo em cima desse fundo bem escuro, porque daí ele vai aparecer mais. Aqui, passando por cima dessa parte, você não coloca não, porque essa pétala, ela ficou na frente. Pronta a flor, agora nós vamos para o fundo. Considerando que o meu trabalho já está totalmente seco aqui em volta. Eu vou usar uma brochinha e olha, ela tá seca. O que que eu vou fazer? Eu vou hidratar, seco um pouquinho, ela fica úmida. Aí, pego um pouquinho do amarelo canário, tiro o excesso aqui no pratinho e vou colocar aqui, ó, nos cantinhos. Não precisa fazer aquele fundo perfeito, tá? Você vai colocando a tinta e vai dando pinceladinhas assim, ó, para todos os lados. Se você é perfeccionista e quiser, pode também. Pode ir alisando, alisando até ficar perfeito. Só não deve fazer uma roda em volta inteiro. Faça mais aqui, ó, nos cantinhos. Eu vou fazer com esse amarelinho aqui, ó, todos os cantinhos. Olha aqui, eu nem cheguei a completar. Eu fiz aqui, que tem os elementos, e fiz aqui. Aqui, ó, tá branco. E agora, um pouquinho aqui, ó, nesses cantinhos de baixo. Só um pouquinho mesmo, porque aqui vai ser o escuro. Com a mesma brochinha, eu vou pegar um pouquinho do verde pântano. Tiro o excesso, deixo bem pouquinho. Olha, coloquei aqui no cantinho. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho. Não fiz esse movimento, tá? É só aqui embaixo. Do lado de cá, eu vou colocar também, para continuar a ideia desse escuro aqui, ó. Olha, eu tiro tanto o excesso que eu posso passar, tá vendo? Tô passando em cima da folha, tô passando em cima da flor. E não tá modificando a cor, porque tem muito pouca tinta aqui. Se você pegar bastante e passar por cima, você vai cobrir o de baixo, não vai ficar legal. E agora, por último, um pouquinho aqui em cima. Agora, eu vou pegar o pincel número 6, com um pouquinho do pântano, e eu vou colocar alguns pontinhos, assim, ó, que ficou, onde o espaço ficou aparecendo a claridade do pano. Então, eu vou completar com esse pincel menorzinho. Só cantinhos, ó. Aqui embaixo que eu fiz com a brocha, e ela deixa mais suave, então eu vou deixar um pouquinho mais forte esse cantinho com o pincel. Do lado de cá também. Aqui em cima também. Aqui eu tenho um escuro bem intenso. Eu não posso passar para um claro, assim, direto. Então, eu vou colocar um pouquinho do pântano no cantinho e venho subindo. Eu vou alargando ele para cá, porque essa área aqui, ó, pode ficar escura. Nem preciso passar para lá, mas eu posso passar aqui só um cantinho, ó, só um pouquinho. Aí, aqui eu venho subindo e sumindo com a tinta. E aqui pro meio também. Olha como ficou.
O trabalho está pronto e agora eu vou enfeitar com o glitter. Eu vou colocar o glitter no arranjo. Meu glitter tá saindo sozinho aqui. É o Dimensional Glitter Relevo Ouro. Eu vou colocar aqui, ó, no meio das folhas, no contorno, em alguns risquinhos assim dentro, em volta das bolinhas. Nesse verde aqui, ó, nesse verde dos galinhos, eu vou colocar assim bem risquinhos também. Vou colocar no galinho seco. No boneco eu não vou colocar, eu vou colocar só no laço, que vou fazer assim, ó, vou fazer o contorno inteiro. Aí depois eu vou passar um pouquinho do glitter em cima dessa linha de verde. Se ficar falhadinho, não tem problema. Eu vou fazer o xadrez com glitter. Ó, vai ficar assim o laço. Então, eu vou colocar e já te mostro pronto. Mais um trabalho concluído. Uma sugestão, vocês podem pegar só o desenho da flor com as folhas aqui e aplicar em uma outra situação. Eu acho que vai dar certo. Esse desenho você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo.